Boa tarde, pessoal do 8º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, né? E antes de começar, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Estudante, que foi ontem, né? Então, feliz Dia do Estudante, que vocês possam continuar nessa luta diária estudando, porque estudando a gente aprende sempre mais e consegue um futuro melhor, tá certo? Então, retomando os nossos assuntos de ciências, nós vamos falar agora um finalzinho do capítulo. Nós vamos falar de doenças do sistema cardiovascular e linfático, certo? Então, o tema é a saúde dos sistemas cardiovasculares e linfáticos. Nós já estudamos que o sistema cardiovascular é o sistema composto pelo coração, sangue e vasos sanguíneos e que tem a função de bombear sangue para o corpo. E que o sistema linfático é constituído pelos vasos linfáticos, pelo timo, pelo baço e pelas tonsilas palatinas e que tem a função de fazer a drenagem dos líquidos que estão em excesso no nosso corpo. Agora, nós vamos falar sobre a saúde desses sistemas, ou seja, vamos falar sobre as doenças que podem acometer esses sistemas. Vamos iniciar falando das doenças do sistema cardiovascular. O nosso sistema cardiovascular, ele pode adoecer quando a gente tem alguns motivos, razões que predispõem esse sistema a adoecer. Quais são essas razões? É o consumo excessivo de alimentos muito gordurosos, a vida sedentária sem fazer nenhuma atividade física, tá certo? E também o consumo de álcool em excesso e o tabagismo em excesso, que é o ato de você fumar. Então, esses fatores, eles predispõem ao aparecimento de doenças. E quais são essas doenças? Vamos falar sobre elas. A primeira é a aterosclerose. A aterosclerose é quando, com o passar dos anos, há um depósito de gorduras, de placas de gordura no interior das artérias. E aí o sangue não consegue passar por essas artérias e o oxigênio não chega a determinados lugares, causando um infarto quando acontece no coração e o AVC, que é o acidente vascular cerebral, quando essa falta de oxigênio é no cérebro. Dependendo da intensidade, isso pode levar a pessoa à morte. Então, para evitar a aterosclerose, você tem que comer alimentos minimamente gordurosos, e quando comer só uma vez, de vez em quando, não comer sempre, e praticar muita atividade física, tá certo? A leucemia. A leucemia é um tipo de câncer. E o que é o câncer? É quando as células do corpo perdem sua função e começam a se reproduzir indiscriminadamente, ou seja, se reproduzem em grande quantidade. No caso da leucemia, as pessoas passam a ter uma grande produção de glóbulos brancos, sem a produção de outras células, como os glóbulos vermelhos, que formam a hemoglobina, certo? E aí o que é que acontece? Essa pessoa passa a ter a falta dessas outras substâncias no sangue e desenvolve o que a gente chama de leucemia, certo? Então, a leucemia é um tipo de câncer e é uma doença, como é uma doença do sangue, a gente trabalha no sistema circulatório. Para tratar a leucemia, um dos tratamentos é o transplante de medula óssea, tá certo? A hipertensão arterial, que é conhecida popularmente como pressão alta, é o seguinte: o que é a hipertensão? Quando o sangue passa pelas artérias, nós temos a pressão arterial. Então, em algumas pessoas, essa pressão aumenta. A pressão normal, ela fica em torno de 12/8, que isso corresponde aos movimentos de sístole, que é a contração do coração, e o relaxamento, que é a diástole. Nessas pessoas, essa pressão ela pode subir chegando até 18, a máxima, que a gente diz que 12 é a máxima e 8 é a mínima. Então, nas pessoas que têm pressão alta, ela pode subir chegando até 18, tá certo? E isso é prejudicial para a pessoa porque esse excesso de pressão pode fazer com que uma artéria venha a romper. E acontecendo o rompimento no cérebro, a gente vai ter novamente também o acidente vascular cerebral e, dependendo da intensidade, pode levar a pessoa à morte. Para tratar a hipertensão, tem que se ter um consumo mínimo de sal, porque o sal ajuda a aumentar a pressão arterial, evitar alimentos também gordurosos e praticar atividade física, tá certo? E evitar o álcool e o tabaco, né? Evitar fumar. Tá certo? Agora nós vamos falar das doenças do sistema linfático, tá certo? A primeira que a gente vai falar é a filariose. A filariose é conhecida também como elefantíase
Ela é transmitida por um nematóide, a Escherichia bancroft, que o nematóide é um parasitazinho, que é transmitida através da picada de um mosquito, essas filárias, né? A Escherichia bancroft, ela é conhecida como filária. Então, essas filárias, elas são transferidas a partir da picada de um mosquito do gênero Culex. Então, quando esse mosquito pica a pessoa, ele transmite os nematóides, né? As filárias, e isso vai causar um problema com que a pessoa, o sistema linfático para de funcionar e a pessoa não consegue drenar o líquido em excesso, especialmente dos membros inferiores, das pernas, tá certo? E ela recebe esse nome de elefantíase porque o órgão afetado, ele vai ficar inchado e a pessoa fica com a perna enorme, muito inchada, semelhante a uma perna de elefante, por isso que recebe o nome de elefantíase. Essa doença tem tratamento, toma-se medicamento que matam as filárias, mas infelizmente o órgão afetado não volta ao normal, tá certo? No Brasil, graças a Deus, essa doença está praticamente erradicada. Então, agora nós vamos falar do linfoma. O linfoma é um tipo de câncer que vai atacar as células do tecido linfático. Ele pode afetar os linfonodos. Os linfonodos, como a gente viu, são as ínguas que podem aparecer no pescoço, na virilha. Uma diferença do linfoma para a íngua é porque a íngua, né, que é o linfonodo, ele dói. O linfoma não dói. É um câncer que também tem tratamento. A angina tonsilar é o seguinte, quando as tonsilas palatinas, que eram conhecidas antigamente como amígdalas, elas inflamam, a gente tem o que a gente chama de angina tonsilar, que é conhecida também como amidalite, que é a inflamação da garganta, uma inflamação severa, as amígdalas ficam inchadas e muitas vezes cheias de pontos brancos, que são pus, certo? E dependendo da intensidade, da frequência com que isso acontece, essa infecção, muitas vezes é necessário que a pessoa faça uma cirurgia para retirar essas amígdalas para poder ter uma vida saudável. Mas a cirurgia só acontece em último caso, já que essas amígdalas também têm uma função muito importante de fazer a defesa do organismo, tá certo? Então, pessoal, essas eram as doenças que a gente tinha para falar hoje, né? Sobre as doenças do sistema cardiovascular e linfático. A gente encerra por aqui a explicação. Eu vou postar o vídeo para vocês, vou postar também fotos do conteúdo para que vocês leiam e façam atividade. A atividade, vocês lembram, devem copiar as perguntas no caderno, resolver e mandar a foto para mim da atividade resolvida. Vocês têm no máximo até na próxima quarta-feira para mandar a atividade resolvida, mas quem fizer antes, manda antes. Estou disponível o dia todo dia da quarta-feira, das 7 até as 5 horas para tirar qualquer dúvida. Tá certo, pessoal? Tchau, um abraço!